Ei, Silvio, eu estou de frente hoje com uma médica psiquiatra que tem mais de 30 anos de experiência. A doutora Doris Moreno é especialista no estudo do transtorno bipolar, uma doença frequentemente associada à depressão e que pode levar os doentes ao suicídio. A doutora Doris estudou medicina na Universidade de São Paulo e foi lá que ela fez mestrado e doutorado. No Brasil, o número de mortes associadas à depressão está alarmante. E falar de suicídio deixou de ser tabu numa sociedade cada vez mais conectada e sem segredos. Ô, Doris, vou te chamar de Doris. Tá. Muito obrigada pela presença. Prazer é meu estar aqui. Isso que eu disse tem fundamento? A rede social é que está fazendo vir à tona o número de suicídios que, nesses últimos tempos, tenho lido dados impressionantíssimos. Sim. Foi a rede que fez isso? Eu acho que a rede ajuda muito a divulgar e desmistificar, porque choca toda vez que se perde alguém por suicídio. É algo que ninguém consegue reparar. Eu sempre digo para os pacientes que tem duas coisas irreparáveis na vida, quando eles falam de que estão pensando em morrer. Uma é perder um filho, a segunda é perder um pai por suicídio. É irreparável. E muitas vezes isso é o que segura. Mas sim, a rede social ela tem ajudado, mas mais do que isso. No último Congresso Americano de Psiquiatria, uma das coisas que mais eu senti como um tapa, um puxão assim, vamos fazer alguma coisa, do presidente do NIH, do National Institute of Health, que é o Instituto Nacional de Saúde. Instituto Nacional de Saúde Mental. Ele disse assim, no mundo todo, e principalmente aqui nos Estados Unidos, as taxas de mortalidade por todas as doenças crônicas, então, AVC, neoplasias de modo geral, tudo está caindo, menos suicídio, que está aumentando. E é maior do que a taxa de homicídios. Que loucura. É uma coisa assustadora. Mas escuta, associado, vamos dizer, à depressão, bipolaridade, que eu acho que faz parte desse mesmo quadro da depressão, álcool e drogas, que eu não sei se vieram antes ou vieram depois. Pois então, eu acho que é importante começar por falar da depressão, né? E as taxas de suicídio, onde elas são maiores? Elas são maiores naquelas pessoas que têm algum problema de doença mental, seja depressão, seja transtorno bipolar, álcool, drogas e esquizofrenia. Então, todos esses problemas estão com risco aumentado de suicídio. Então, a maior parte dos suicídios, digamos, 60% a 70% dos suicídios no mundo, tem algum histórico de transtorno mental, e isso com dados mais recentes. Antigamente, não se tinha esses dados. Por quê? Porque eu ia não se perguntar avaliava. isso, se antigamente não era isso. Não era diagnosticado. Não é que tenha aumentado... Bom, claro, nós somos uma população muito maior hoje em dia. Isso. A incidência naturalmente se torna maior. Mas não é porque o mundo ficou mais propício. Talvez existissem em outros tempos, só que essas doenças não eram diagnosticadas, vamos dizer? Não eram diagnosticadas. Então, não se sabia a causa do suicídio, não se fazia uma autópsia psicológica, por exemplo. Então, não se sabia se aquela pessoa tinha tido depressão, ou se ela se matou, se enforcou, por exemplo, porque ela tinha um histórico de depressão e ela estava passando por uma crise de depressão, como aconteceu com Robin Williams agora. Robin Williams foi um susto, acho que para todo mundo no mundo, porque ele era um cara associado para o mundo à alegria, não é isso? Isso. Um comediante. Em primeiro lugar, tem uma história, eu quero saber se é boato, que os humoristas, no geral, são pessoas com uma tendência à depressão? Eu vou te contar o contrário. Sim, existe essa tendência. Existem sintomas, mas aí o que se avaliou foi num estudo populacional de comediantes, sintomas associados à bipolaridade, à depressão e ao uso de drogas maior. O que não significa necessariamente diagnóstico. Características maiores. Do lado
clínico, propriamente dito, o que acontece nos bipolares quando eles entram em euforia? Eles ficam mais piadistas e jocosos, muitos deles. Eles ficam mais hyper, mais speedy, raciocínio mais rápido. Mais agressivos, Podem ficar no mais humor agressivos, mais impacientes, com mais pressa, mais impulsivos também. Em todas as esferas. Então, álcool, drogas, sexo, jogo, o que for, né? Em diferentes períodos, diferentes comportamentos mais impulsivos, mas ao longo da história, Gabi, entendeu? A gente vê ao longo da história inúmeros períodos. Só que o tempo em que ficam assim, mais alegres, mais falantes, e o Robin Williams, ele, se você vê nas entrevistas, eu me preocupei em ver inúmeras entrevistas dele, entrevistas sobre ele. Não tem dúvidas de que ele... quando se avalia a história dele, ele tinha um transtorno bipolar, mas aparentemente ele morreu pelo preconceito que ele tinha. Como assim? Aparentemente, o que acontece, e essa é uma suspeita assim, que seria o mais importante desse programa hoje, né? É o fato da pessoa não aceitar que tem depressão. E é isso que acontece? Você tem um consultório que trata disso. As pessoas têm vergonha de ter depressão, é isso? Elas têm vergonha, elas pedem para não contar, elas omitem nos testes psicotécnicos, se estiverem em tratamento, elas omitem se elas quiserem fazer um concurso, porque existe o preconceito. Pior é quando me dizem que os médicos têm preconceito, profissionais de saúde, por exemplo, quando vão fazer exames de sangue, tem que dizer que toma determinado remédio, a postura da pessoa já muda. Então, isto precisa mudar. O preconceito, ele vem desde o profissional de saúde que trata no pronto-socorro no ambulatório. Doris, então deixa eu voltar para aquilo que eu estava falando. Bom, a gente falou ainda por cima, mas você já respondeu que lá para trás, provavelmente, as pessoas sofriam de depressões, bipolaridade, sofriam desses males, mas não eram diagnosticados e nem era, muito menos, noticiado, não é isso? Não era. Não era. Não, as era pessoas mais se matavam. Ainda. As pessoas se matavam? Se matavam. Se matavam. A gente sabe, a gente vê pelos romances, a gente vê pelos históricos, a gente vê quando conversa com as famílias. Porque a gente sempre pergunta a história familiar para ver o diagnóstico, porque tanto a depressão e principalmente o transtorno bipolar tem uma carga genética grande. Existe a situação de risco? Existe? Existe, e por isso mesmo a pessoa tem que saber, e se ela tiver filhos, parentes de primeiro grau com depressão ou que estão abusando de álcool ou drogas, precisam ficar alertas e precisam informar, olha, o meu diagnóstico, meu médico me diagnosticou tal. Então, você precisa ver alguém também e avise o seu médico que eu fui diagnosticado como tendo transtorno bipolar ou depressão ou coisa que o valha. Porque, sim, o médico lança a mão desse dado para fazer um diagnóstico diferencial muitas vezes. Você está falando, vai falando de depressão e me veio uma pergunta, se for horrível e ignorante, é de ignorância minha, mas uma depressão pós-parto, ou mesmo que comece antes do parto, isso é só uma situação efêmera ou pode ser um sintoma ficando claro ali, se definindo como uma pessoa que provavelmente vai ser deprimida? Não necessariamente. Existe o blues puerperal, que é simplesmente ter sintomas de irritabilidade, de depressão nas 4 semanas seguintes. Existe a depressão pós-parto e muitas vezes é a continuação de uma depressão gestacional ou de uma pessoa que já tinha depressões anteriormente, e aí se agrava no pós-parto, e existe a psicose puerperal. Mas aí é aquela que mãe mata filho, aquela coisa joga no rio, exatamente. É isso? Isso, exatamente. Mas aí mais de 90% tem o transtorno bipolar. O transtorno bipolar está sempre por trás dessa situação toda? De depressões mais graves. Mais graves. Mais graves, portanto, aquelas mais letais, ou potencialmente letais. Eu falei de álcool e drogas. Sim. O álcool é uma droga, mas o álcool é sempre separado. Álcool e drogas. Sim. O álcool e as drogas
podem causar a depressão ou são consequência de uma depressão? Então, isso é uma questão complicada, porque diferentes drogas têm diferentes efeitos psicológicos. E o álcool, ele é uma substância que agrava a sintomatologia depressiva. Então, primeiro a pessoa pode ficar mais eufórica ou pode ficar mais animada, mais solta, e no dia seguinte ela paga o preço. Ela fica 2, 3 dias até se recuperar se ela tiver bebido demais. Então, ele tem um efeito depressogênico, primário, assim. E essa reação mais grave é naquelas pessoas que já têm algum transtorno do humor. Entendi. Não é assim. Se não, se recupera no dia seguinte, né, de uma bebedeira. Agora, em estudos epidemiológicos, o meu doutorado é no estudo epidemiológico do espectro bipolar na cidade de São Paulo. E em outros estudos que acompanharam jovens ao longo do tempo, o que se vê é que começa na criança com algum transtorno de ansiedade, essa criança, na adolescência, começa a fazer uso de álcool, drogas, e daí passa a ter o primeiro episódio de euforia ou de depressão, por exemplo. Então, é mais ou menos nessa sequência. É como se antecedesse, mas já é um primeiro sinal. Porque quando a pessoa está... E isso é uma questão muito importante hoje em dia. Eu procuro ensinar isso para os residentes, detectar o que está acontecendo. Se é uma euforia, se é uma depressão e se esta depressão é pura ou misturada com sintomas de euforia. Daí ela fica mais venenosa. Mas explica. Por exemplo, só pode dar exemplos práticos? Sim, então, veja, o que acontece? E isso é a suspeita que a gente, que é especialista nisso, vê em pessoas como Robin Williams. Quando pessoas que têm o raciocínio acelerado, que têm quadros mais expansivos, nitidamente eufóricos, fica mais falante, mais solto, mais desinibido, e tem períodos que fica assim, em maior ou menor grau. Isso normalmente vem acompanhado de depressão. Mas o que a gente imagina de transtorno bipolar? Tem lá um episódio de euforia, que pode ser leve, moderado ou grave, aí vem uma depressão, aí fica bem. Aí tem de novo uma euforia e tem de novo a depressão. Isso praticamente deixou de existir no mundo de hoje. A gente não vê mais esses bipolares típicos. Mas aí as causas disso são outras. Provavelmente é a falta de ter rotina, de não dormir na hora certa, de ficar acordado. Isso... Fatores externos. Que são biológicos e que interferem na própria ciclicidade da doença. Isso é uma ação direta. É que nem diabético que comer açúcar, entendeu? Faz mal mesmo. Mas eu queria voltar para a questão o que acontece? Muitas vezes a depressão se mistura com a aceleração, com a agitação, com o aumento de energia. Então, é aquele deprimido workaholic. É aquele deprimido que, assim, vai... Viciado em trabalho. Viciado em trabalho, que tem um aumento de energia. Ou que fica expansivo na frente de uma plateia. Ele tem talento, ele é um ator e ele é bipolar. Então, além de ser talentoso, bipolar, ele fica acelerado, ele se mostra expansivo. Saindo daí, ele cai. Ele entra em angústia, ele começa a ruminar. Aquela aceleração toda entra num humor depressivo. Eu não vou mais sair disso, eu não aguento mais, fica angustiado, fica ansioso, começa a encher a cara para aliviar. Aquela sensação. Porque é terrível, porque é muito sofrimento. Então, muitos pacientes com depressão se medicam com álcool, voltando à questão da relação... Drogas com... álcool, entendeu? E o problema está aí. E aí se medica e só piora. Porque o humor piora. Na hora até pode melhorar. Mas e aí coloca de novo a a máscara, manda ver. Porque eles aprendem a lidar, eles aprendem a se empurrar para fora da depressão. Só que eles se jogam como um estilingue para cima. E daí tombam de novo. E isso vai ficando cada vez pior até o suicídio. Isso, principalmente porque a depressão, ela altera o senso de realidade para o negativo.
A depressão faz com que você encare tudo de uma maneira pessimista. Meio copo vazio. Entendi. Então, aquilo que tiver de problema aumenta e se não tiver, cria. Tô ficando assustada. Tô ficando bem assustada. Bom, tô ficando assustada porque... Mas tem solução. Eu costumo brincar dizendo assim, eu já disse isso várias vezes, sou bipolar ligeira. Soft. Eu sou uma bipolar ligeira, porque tudo isso que você está me dizendo está me levando a crer que a depressão é mesmo o mal do século. Quer dizer, porque eu reconheço isso, algumas atitudes, não só em mim, como em todo mundo. Um mau humor que, de repente, vira uma alegria, etc. Então, é isso que está acontecendo? O mundo está ficando assim? Não. Isso é uma das coisas assim. Então, quando eu dou diagnóstico de depressão ou de transtorno bipolar, assim, todo mundo tem. Isso que você está falando, todo mundo tem. Não. Os sintomas, eles são monotonicamente os mesmos. Em qualquer sexo, raça, cor, eles são democráticos. Mas a personalidade é única, né? Cada ser humano é único. Então, a reação a esses chamados sofrimento, a reação àqueles sintomas varia de uma pessoa para outra. Mas o médico precisa ver, você está com pensamento acelerado? Você está mais pavio curto, mais irritado? Quanto tempo? Com que idade começou? Porque isso começa na adolescência, idade de adulto jovem. A idade média da depressão bipolar é 10 anos anterior à idade média da depressão unipolar, o início. Uma pessoa, um jovem com transtorno bipolar, desenvolveu o problema até os 20 anos de idade. Então, peraí, para que nós vamos retomar e vamos falar de juventude daqui a pouco, e idades. Isso. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com a psiquiatra Doris Moreno. Vocês já sabem qual é a especialidade dela. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta e seguimos de frente com a psiquiatra doutora Doris Moreno. Ô Doris, no próximo dia 10 de setembro vai acontecer o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Como é que o Brasil vai contribuir para isso ou com isso? E mais, se é mundial, quer dizer que o problema é mundial, é isso? O problema é mundial. E quer no dizer Brasil... quer dizer que o número de suicídios cresceu uma barbaridade. Cresceu uma barbaridade, cresceu 45% nesses últimos 20 anos, né? 20, 30 anos, se não me engano. Agora, nunca se tomou, que eu saiba, tanto remédio antidepressão. Eu li na minha pesquisa, em algum lugar dela, que às vezes esses remédios também podem, em um determinado momento, aumentar a depressão ou não? Quando uma pessoa que tem uma depressão se trata com um antidepressivo, se ela tiver um transtorno bipolar esse que foi evidenciado ao longo da vida, começou lá na adolescência, idade de adulto jovem. Ele teve vários períodos que ninguém achou que era nada, porque ele se sentia bem, ele ficava bem, a sociedade acha maravilhoso, ele só teve euforias leves, a gente chama de hipomania, então nada daquilo que aparece na mídia, né? Porque existem diferentes bipolaridades, diferentes intensidades e graus. Essa pessoa, se ela tomar antidepressiva, ela pode ficar mais mista. Significa, ela começa a acelerar, ela começa a agitar, ela começa a ficar irritada, ficar insone, não conseguir à noite desligar dos pensamentos e aquilo via atormentando a noite inteira. E os pensamentos negativos crescem, eles aumentam de intensidade e frequência e ficam retumbantes.
como ruminações incessantes. E isso é torturante. E foi o remédio que causou esse aumento? Nesse caso, sim, o remédio pode agravar e fazer desencadear tanto euforias puras, como esses quadros mais mistos. E aí o que aparece? O antidepressivo pode causar agitação, irritabilidade. Sim, causa, mas normalmente causa em pessoas que, na verdade, são bipolares. Esse é o ponto. Então, aí, por isso que eu disse, é importante fazer o diagnóstico diferencial. Se a pessoa, ao longo da vida, só teve depressão e se ela não tem parente de primeiro grau bipolar. Da maneira que você está colocando, e diante dos números e dos fatos, você diria que o ideal, daqui para frente, é haver um diagnóstico precoce, ou seja, fazer exames preventivos contra esse mal? Não existem exames preventivos. Não? Não. O que se tem que fazer é alertar para a identificação, porque exames preventivos implicariam em exames genéticos. Nós estamos engatinhando nisso, né? Em todas as doenças, nós estamos engatinhando nisso. Provavelmente daqui a 10, quem sabe até 5 anos, a gente tenha. Mas aí você vai fazer em todo mundo? Não, você vai fazer na população de risco, que é dos pacientes já diagnosticados. Então, vai se ver aquelas famílias. Porque normalmente acontece assim, o transtorno bipolar e as depressões, elas acontecem nas famílias. E aí, algumas delas têm também alcoolismo superposto. Porque, veja, voltando rapidamente à questão do Robin Williams, e isso também eu vi na minha tese, o alcoolismo está associado a sintomas maníaco-depressivos ao longo da vida, não aos sintomas depressivos só, muito mais associado à bipolaridade do que à depressão pura. Por quê? Porque exatamente precisa se medicar, e muitos se medicam para esses sintomas quando eles se misturam. E isso pode acontecer com o uso de antidepressivos. Então, eles são uma faca de 2 gumes nas pessoas que têm uma depressão bipolar. Olha, houve uma época... Você citou o Robin Williams, que foi o caso mais retumbante, sim, ultimamente. Mas nós tivemos, vamos falar na faixa jovem, recentemente, o Champignon, que era um músico de grande talento, que se matou muito jovem, na faixa dos 30 e poucos anos, e outro humorista, um jovem humorista, Fausto Fante, que também se matou. Sim. Também nessa mesma faixa. O próprio Chorão, eu acho que o que ele fazia há muitos anos era ir se matando aos poucos. Mas não veja é isso? O comportamento. Como é que era o comportamento das pessoas ao longo da vida? Assim, eles não tinham alternâncias de humor. Eles não tinham períodos em que eles ficavam assim, mais falantes, mais expansivos. Você percebia que eles tinham, ou não sei se eles tinham, mas algo que desse indício de oscilações de humor em extremos. E irritabilidade, e agressividade e angústia. Quem cerca essas pessoas percebe. É diferente de simplesmente estar equilibrado. Uma coisa é equilíbrio, outra coisa é você ter oscilações de humor no mesmo dia. Agora, então conta pra gente como é que se vê, como é que se pode perceber. Porque, inclusive, quando morreu o Robin Williams, uma moça botou um artigo num jornal americano falando: eu sobrevivi ao suicídio. E ela estava se referindo ao suicídio do pai. Toda a culpa que veio atrás, sim, todo o tempo que ela foi tentar resolver, por que é que eu não percebi esses indícios. No geral, a gente não presta atenção, é isso? O que nós devemos ver no outro para ajudá-los nesse caso? Veja, antes de mais nada, precisa perder o preconceito de procurar ajuda. Em geral, quem está sofrendo não consegue, muitas vezes, sair. Está muito doente, não consegue sair daquilo. Mas tem gente que fala: eu vou me matar uma hora dessa. E precisa ficar atento. Quando dizem isso. Quando dizem isso, precisa ficar atento. Ninguém fica falando: eu quero me matar. Se não tiver passado,
a ideia de que queria se matar e de que a vida possa não valer a pena. Então, como é que a gente avalia o suicídio em si? Pelo discurso, pelas mensagens, porque está arrumando a vida, está deixando outros cuidarem, começa a ter um comportamento de despedida. Né? Começa a arrumar a casa, começa a ter um comportamento de despedida. O comportamento de despedida é assim, vai visitar gente que nunca visitou. Isso, exatamente. Olha, eu sempre gostei muito de você, você foi uma pessoa muito especial para a minha vida, cuida de fulano de tal, que não está legal, entendeu? Se eventualmente alguma coisa acontecer. Mas quando começa a ir arrumar a vida, de que outro jeito que você estava dizendo? Financeiramente, por exemplo. Esse é um dos sinais. Pode ser um sinal. Exatamente, pode ser um sinal. Mas existem os suicídios planejados e os não planejados. Então, nos planejados, a pessoa toma essas atitudes. E você precisa ficar esperto quando alguém está deprimido, está mais desanimado, ficou um pouco mais apático, mais isolado, mais tristonho mesmo, e começa a ter esse comportamento. Todos os alarmes têm que ser ligados e perguntar para a pessoa, o que está acontecendo? A vida deixou de fazer sentido para você? Você está achando que é um peso para a gente? Isso pode ajudar, entendeu? Muitas vezes, daí, a gente está desmistificando a questão e a pessoa precisa falar. Se negar, precisa, eventualmente, em último caso, até internar. Porque, por exemplo, se alguém diz assim, a minha vida não está valendo a pena, eu vou me matar, a gente não pode reagir dizendo assim, imagine que bobagem. Não é isso. Não, dá corda. Tem que dar corda. Tem que dar corda. Mas espera aí, por quê? O que está acontecendo? E começar a procurar ver como é que a pessoa está se sentindo e pensando. Se ela está pensando de uma maneira negativa sobre a vida, sobre o que ela fez e sobre o seu futuro. Se ela não está vendo o futuro para si. Numa estatística de 2013, eu imagino que tenha sido uma estatística, dava-se conta de 25 mortes por suicídio por dia no país, o que, a grosso modo, dá 9.000 pessoas por ano. Esse dado é concreto? Isso. É? Provavelmente é mais do que isso, porque muitos não são notificados. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de pessoas que pularam, né? Numa cidade como São Paulo, vira e mexe, eu tenho uma grande amiga que um ano atrás fez exatamente isso. Mas ela dava sinais antes, e houve tentativas antes. Então, mas aí entram vários fatores que podem estar ausentes, que são os de proteção. Então, se a pessoa tem uma família, tem alguém, tem um objetivo, ou digamos, tem um sentido, tem filhos que são dependentes, por exemplo, ou tem apego à vida, ou tem algo que é importante, religião, por exemplo, muitas vezes isso protege contra. E é algo que segura a pessoa. Religião é bom? É. Desde que seja uma religião boa para a pessoa. Eu explico o seguinte, eu cuido de um religioso que disse para mim assim, que Deus iria proteger se ele fizesse alguma coisa. Ou seja, ele estava dizendo que ia fazer alguma coisa. Sim. E aí eu argumentei com os filhos. E é o que segura ele nos momentos em que ele recai e fica muito mal. Isso ele me falou depois. Você está falando de pessoas que você trata, ou seja, que estão medicadas. Ainda assim elas recaem? Sim, a doença é crônica. Eles podem ter recaídas. A maioria fica bem, mas muitos, apesar do tratamento, começam a ter recaídas. E você tem que levar em conta que são doenças crônicas. Muitas vezes as pessoas param o tratamento. Deixa eu fazer mais um intervalo aqui. Nós chegamos ao fim de mais um bloco de frente com a psiquiatra Doris Moreno. Voltamos já já. De frente com Gabi.
Estamos de volta e seguimos de frente com a psiquiatra Doris Moreno. Existem medidas de prevenção tomadas fora do Brasil que seriam exemplares para a gente? Ou nós estamos ali com todos os processos de diagnóstico e cura no resto do mundo? Nós estamos. Estamos. Nós temos todos os recursos necessários, nós temos meios de fazer os diagnósticos. Faltaria o acesso ao tratamento para mais pessoas. E isso é algo que a gente vê em estudos que determinam a porcentagem de pessoas que procuram ajuda. Em países de mais alto nível socioeconômico, pelo menos 50%, 60% das pessoas com depressão ou com transtorno bipolar, procuraram tratamento já ao longo da vida e pelo menos 1/3 continua o tratamento. Em países menos desenvolvidos, isso cai para menos de 20%. Então, a procura de tratamento já é muito menor. Significa que falta divulgação, falta conhecimento e falta vencer o preconceito para ir atrás. Então, existem os dois lados. O que está faltando aqui é realmente melhorar o atendimento de saúde mental. Por exemplo, quando se vê alguém, e isso é muito comum, que bebe consistentemente e sempre, no geral as pessoas falam assim, é um chato, é um bêbado, e acabam evitando essa pessoa, e essa pessoa traz esse problema para dentro da família. Na verdade, está se evitando chegar à conclusão de que há um problema maior por trás daquilo, é isso? Você diria, por exemplo, um exemplo comum, porque você falou nível socioeconômico muito bom, e eu me lembrei que cachaça é a bebida mais vendida neste país, não é? É. E vamos dizer que onde é uma bebida barata, nos níveis socioeconômicos menos privilegiados, digamos, é comum ataques de fúria, brigas de morte, falta no trabalho por alcoolismo, não é isso? Precisa ver se é um problema de alcoolismo, a gente chama primário, então é o alcoolismo puro e simples, a pessoa começou a usou cada vez mais e ficou dependente, porque o álcool cria dependência, ponto. Ou se a pessoa, além daquilo, tem um transtorno do humor primário e ela, quando usa, fica violenta e agressiva, sim. Entendi. Né? Ou fica mais deprimida. Porque acontece os dois. Antes de falar dos jovens, que eu já falei, já nos prometemos falar sobre isso antes e não conseguimos, eu queria perguntar, hoje a depressão é uma questão de saúde pública no Brasil? No Brasil e no mundo. É a segunda maior causa de disability, de falta de capacitação no mundo e de incapacitação. Vem depois da dor lombar. Significa que, se forem considerados todos os problemas médicos, a depressão já é a segunda maior causa de incapacitação no mundo. Ela é um problema grave de saúde pública. E essa questão é vista com essa seriedade em nível oficial no Brasil ou ainda não? Ainda não. É uma batalha? É uma batalha e é fundamental dar-se as condições para as pessoas que necessitam poderem ser ajudadas. Vamos falar dos jovens? Sim. Houve uma época, eu me lembro disso, houve uma época que ouvia-se com delicadeza falar de suicídios depois dos 60 anos. Isso. Essa faixa mudou para entre 15 e 35, é isso? 15 e 44. 15 e 44? Mas principalmente 15 e 45. E aí é justo a idade de início, principalmente da depressão bipolar, também da unipolar, mas é a idade de início dos transtornos do humor. Né? A idade de início do transtorno bipolar e da depressão bipolar é em torno dos 18, 20 anos e da depressão em torno dos 28, 30 anos. A idade média de início. Significa que numa depressão
infanto-juvenil ou no adulto jovem, o médico precisa afastar que ele tenha tido qualquer episódio de mania ou hipomania ao longo da vida para dar um antidepressivo, por exemplo. Hipomania é quando... A euforia é leve. A euforia é leve, que você já parece disse. só algo assim de superfuncionamento, Sei. muitas vezes. Né? Mas vem, mesmo assim, mesmo leve, são aquelas pessoas que têm, por exemplo, se apaixonam e desapaixonam, entram em empreendimentos e não tocam para frente, né? Então, tem múltiplas ideias, muitos planos e daí morre na praia, né? Nessa gangorra sempre. E isso é visto como é do jeito dele, ou vicissitudes da vida. No jovem, essas alterações de humor podem acontecer no mesmo dia com mais frequência. Então, por exemplo, de manhã é difícil levantar da cama, fazer alguma coisa, aí começa a pegar, aí começa a acelerar, e aí está um rojão no final do dia. E aí eu adoro ouvir isso. Eu digo sempre para os meus pacientes, isso é conversa de bipolar. À noite... eu estou acordada porque a casa está mais quieta, porque aí tem bons filmes, porque não sei... Mas é o contrário do nosso funcionamento normal do organismo. À noite dormimos. Quando a gente dorme, acorda descansado, fica bem durante o dia, até se cansar e dorme à noite. Não é? Isso seria o que seria de se esperar. Não uma mente que de manhã está desanimada, lenta, sem funcionar, e à noite está a mil, e sem conseguir desligar. E daí troca o dia pela noite. E daí entram nas redes sociais. Hoje todo mundo, e particularmente os jovens, tem lá as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter, seja o que for. Isso. Isso é bom? Quer dizer que essas pessoas estão entrando em contato com outras? É isso ou não? Isso é algo que ajuda as pessoas de um lado, mas de outro a gente precisa sempre checar se não é sintoma, se não faz parte da ansiedade aumentada quando eles ficam assim, com os sintomas de bipolaridade, os jovens. Então, eles não conseguem mais desligar. Eles têm a necessidade constante de obsessão. Acelerar. É a obsessividade, compulsividade. Não é obstinação. Obstinação. É obstinação, que pode ser por celular, que pode ser por alguém que se idealiza e está apaixonado e aquilo não sai da cabeça, ou por algum negócio que não sai da cabeça, ou por algum programa que eu tenho que fazer, ou alguma coisa que eu tenho que ir, ou por ginástica, atividade física, mais horas por dia, porque eu preciso aliviar, eu preciso canalizar toda essa aceleração, essa agitação, essa pressa, essa energia aumentada. E o que a pessoa fala, identifica, eu sou ansioso. Não é ansiedade, é diferente. Isso é característica de bipolaridade. De bipolaridade. E precisa ser investigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Essas pessoas que ficam se fotografando e pondo lá, isso é algum sintoma? É me veja, me veja, me veja, ou é só vaidade? É vaidade, não dá para dizer que seja, mas essa necessidade de ficar o tempo todo, de não conseguir prestar atenção no outro, fica distraído, não consegue prestar atenção. Veja, é sempre um conjunto de sintomas, não é o fato de ficar no celular, então ele é bipolar. Não estou falando isso. Eu estou falando que isso, junto com irritabilidade, com dificuldade de concentração, dificuldade de fazer o que deveria estar fazendo e alterações de sono, por exemplo, do nível de energia e de ânimo, sim, isso pode fazer parte e no jovem é algo para se prestar atenção. Por que os jornais, diante desse problema, se os jornais têm consciência de que esse mal existe e nesse grau, neste país como em todos os outros, por que eles ainda têm, alguns ou muitos deles, como regra, sequer tratar como notícia? Vira um suicídio é uma não notícia. Veja, lembra que no passado tinha vira e mexe, eu lembro disso acho que há uns 20 ou mais anos. Quando se noticiava um suicídio, havia o receio do contágio. Noticiava-se muito daí vários outros... Atitude de imitação. Exatamente. Não dá para ter esse medo. Também não dá para dizer, olha, é assim que se faz. Existe uma cartilha que dê a notícia, mas não dê a foto. Não tem isso? Exatamente. Por quê? Por causa do receio de se copiar o comportamento
por aqueles que estão por um fio. Entendi. Agora, veja, hoje em dia, qualquer um pode entrar na internet e ver as 10 melhores maneiras ou as maneiras mais fáceis de como fazer. Isso está Existe acessível, isso? existe. Existe tudo na Existe, internet hoje em dia. um espanto. É hipócrita não falar a respeito. Principalmente nessa população que está super antenada. Eles sabem, eles vão e voltam quando a gente está indo. Então, se nós não falarmos com clareza e delicadeza e dando corda... Dando corda se falar, se ameaçar se matar, vamos lá, como vamos é que conversar. você está? O que você está sentindo? Como você está pensando? Está tendo angústia? Está pensando em morrer? Ou acha que estaria melhor se não estivesse aqui? Né? Precisa conversar de uma maneira terna. Entendi. Não inquisidora. Agressiva. Não assim, como? Que absurdo, eu faço tudo por você e você fala uma coisa dessas. Né? Que seria o extremo, mas o que acontece hoje em dia é que cada um está na sua vida. Então, estão na família com estes jovens, mas não se falam, não se prestam estão atenção. Juntos. Isso mudou também. A falta de ouvir, de estar junto, de prestar atenção a esses sinais e ter tempo de conversar, tempo de ouvir. Ficar desconfiado se ele está muito fechado no quarto, se ele começou a ir mal na escola, se ele está passando muitas noites em claro e daí não consegue dormir e está bebendo ou está usando drogas para conseguir, para ficar bem ou para superar ou para funcionar de novo, para ficar de novo ligado. Precisa checar e ver o que está acontecendo. Alguma coisa está errada. É mais homem ou mulher? Homem. Os homens se matam mais que as mulheres? Os homens se matam mais que as mulheres tentam mais. As mulheres tentam e desistem. Porque essa era outra história, que dizem, é uma história, que dizem que uma pessoa que tenta o suicídio não dá certo, ela volta nunca a tentar. Nunca mais tenta. Ela Isso não é verdade. Volta a tentar e o risco aumenta. O risco aumenta, porque se aperfeiçoa. Entendi. Mas, no geral, mais homens, porque eles fazem... Porque eles são mais... atitudes mais definitivas. Isso. E eles procuram menos ajuda. Ah, tem isso. Homem vai ao médico com muita dificuldade. Qualquer médico. Né? As mulheres procuram mais ajuda. No geral, isso ainda é assim. Bom, chega ao fim mais um bloco de frente com a psiquiatra Doris Moreno. Nós voltamos daqui a pouquinho. De frente com Gabi. De frente com Gabi. Estamos de volta para a parte final da nossa conversa de frente com a doutora Doris Moreno. Bate-bola, jogo rápido, Doris. Acho que a gente teria muito mais para falar, mas existe sempre esse limite. Eu não sei, mas acho que ajudamos, esclarecemos. Muito obrigado. Quer dizer, você esclareceu. Eu só fiz perguntas e fiquei com as minhas dúvidas aqui. Perguntas ótimas. Mas você já me ajudou. Saúde. Procure sempre. Doença. Trate. Família. Preserve. Fracasso. Supere. Sucesso. Mantenha. Dinheiro. Nem sempre a melhor solução. Medo. Procure ver do que em frente. Falei desse dinheiro, família, etc., porque qualquer dessas situações pode levar ao suicídio quando uma pessoa é doente. Um mal de amor, quebrar nas finanças, um grilo na família, tudo isso pode levar ao suicídio quando você tem uma doença atrás, é isso? Isso. E se você não tiver características de personalidade, entre outras, a resiliência, para enfrentar. Ok. E Doris Moreno por Doris Moreno? Olha, eu posso me considerar uma pessoa realizada em vários sentidos da vida. E principalmente do ponto de vista profissional, porque eu faço algo que vale a pena. As pessoas conseguem ficar bem, conseguem melhorar e resgatar a sua vida.
Muito obrigada pela entrevista, querida. E daqui a um tempo vou te chamar outra vez para continuar essas estatísticas que esperemos melhorem. Nós nos vemos no próximo domingo. Até lá.